Simplesmente Maria, orgulhosamente mulher, recebe hoje aqui no estúdio a irmã Vanderleia, que já é nossa conhecida, né? Vanderleia Della Costa, que é a nossa coordenadora estadual do tráfico de pessoas, e a Ritiele Oliveira dos Santos, que é da Pastoral da Juventude. Tudo bem? Tudo bem. Que bom vocês estarem aqui e trazerem todas essas novidades aí, né, que estão acontecendo agora, e principalmente para a juventude, que nós não temos falado tanto ultimamente aqui no programa. Irmã, vamos começar aí pela campanha da fraternidade, né? O ano passado a campanha da fraternidade trazia a questão da violência, né, contra mulheres e meninas. E este ano, como é que nós estamos com a campanha da fraternidade? O que é que vem trazendo? Então, partindo da campanha da fraternidade do ano passado, era a campanha de superação da violência, né? Das mais diversas formas de violência. E o trabalho que a Pastoral da Juventude também vem fazendo ultrapassa a campanha. Então, não é um período de campanha, mas é permanente, um trabalho permanente. E esse ano, então, esse momento da campanha da fraternidade é sobre políticas públicas. Então, também podermos pensar políticas públicas para as mulheres e para as juventudes e tantas outras. Mas o nosso foco aqui de fala é sobre as juventudes e as mulheres. Então, também essa luta constante, essa participação na sociedade, como sociedade civil, para podermos também fazer acontecer as políticas públicas que possam fortalecer os direitos das mulheres e das juventudes. E como é que está caminhando isso aqui em Lages, né? Que às vezes a gente vê, porque isso acontece lá em São Paulo, no Rio, onde a imprensa mostra e tal, mas e nós aqui, que não temos tanto essa cobertura, como é que nós nos comportamos? Aqui em Lages, esse período, esse tempo de campanha da fraternidade, todas as paróquias da Diocese de Lages estão fazendo seminários em nível de paróquia. Então as comunidades eclesiais vão participando também, as lideranças, para adentrar na temática. Né? Claro. E adentrando na temática também vão despertando a consciência para a sua maior participação na sociedade, que é nosso compromisso, né? Todos e todas nós somos políticas, e precisamos fazer acontecer as políticas públicas. Exatamente. Então é a nossa vida, é o cotidiano, né? Que isso que é política, né? É a nossa ação diante daquilo que nós acreditamos, que queremos defender, que queremos lutar. Mas então é só prestar atenção na sua paróquia, que possivelmente a paróquia vai chamar para esses eventos. Então é um período intenso, mais intenso. Sim. Na verdade, depois também poderíamos e deveríamos continuar durante o ano, né? Tem campanhas de fraternidade que se estendem depois para outros anos, outros tempos também. Gostaria de lembrar aqui a campanha da fraternidade que trabalhou sobre o tráfico de pessoas. Exato. Né? Não faz muito tempo. Então, esse trabalho do tráfico de pessoas, aqui no Brasil, a Rede Um Grito pela Vida vem trabalhando isso antes da campanha. Já acontecia antes da campanha esse trabalho. Então, a campanha ajudou a fortalecer esse trabalho. Né? Deu visibilidade. Né? Exato. E pós-campanha, nós estamos continuando nessa luta. Então, esse é um exemplo, né? Claro. E outros também, para a gente não deixar cair num evento ou numa atividade isolada, mas a campanha contínua no caso esse ano, né, trabalhando a questão das políticas públicas. Então dá visibilidade para aquele tema naquele momento, mas ele vai estar agregado a outros, né, que vem junto. E que às vezes não dá nem para separar mesmo. Porque o tráfico de pessoas também é uma violência. Né? Sim, é uma das violências, entre outras, né, que atinge basicamente as mulheres e especificamente as juventudes, mulheres jovens. Então a incidência é muito grande nesse sentido. Crianças também. Crianças, mas assim, o foco realmente mais forte é com as jovens e mulheres, né? O tráfico de pessoas. Então acontece muito mais com esse grupo. E por isso essa atenção, né? Nós precisamos ter essa atenção, esse olhar voltado para a realidade das mulheres. E nesse ano, então, em relação às políticas públicas também, poder pensar também atividades de prevenção, possibilidades também de engajamento das mulheres, das jovens, no intuito de também
favorecer o protagonismo, né? E também lançando diferentes campanhas, a Pastoral da Juventude, no intuito também de favorecer o protagonismo juvenil e das mulheres. Que não podemos só constatar a questão da violência, mas favorecer o protagonismo. Claro. Que é o mais importante. Exatamente. Elas que vão agir. Então, e aí a Pastoral da Juventude, Richelle? Então, em parceria com várias instituições, a gente lançou a cartilha esse ano, né, irmã? Então, a cartilha que a irmã trouxe hoje é um dos meios, junto com a campanha da fraternidade, né? Essa é uma extensão da campanha da fraternidade do ano passado, né, irmã? Isso. E é justamente isso que a irmã falou, trazer da campanha uma continuidade de caminhada, né? Então, o subsídio da cartilha que a gente traz, ela nos auxilia de várias formas, né? A cartilha que ela tá sendo trabalhada em 5 rodas de conversa, né? O intuito é que seja realmente conversado com as mulheres e que as mulheres tenham conhecimento dos tipos de violência que elas sofrem, né? E a Pastoral da Juventude, no início do ano passado, nós tivemos um encontro nacional em Rio Branco, lá no Acre, onde foi lançada a campanha de enfrentamento dos ciclos de violência contra a mulher. Esse tema vai ser abordado na cartilha, né, na 3ª roda de conversa. E é justamente o intuito de trazer esses tipos de violência que as mulheres sofrem. Porque a gente às vezes fica focado só na violência sexual, na violência física, mas a gente tem aí a psicológica, a gente tem a patrimonial, que é uma coisa tão comum de mulheres... Moral. De mulheres mães, mulheres que são reféns financeiro mesmo, né, do marido, enfim, tantas outras dos que filhos, a gente... dos netos. E a gente às vezes não percebe, né, que isso também é uma violência. Então é justamente trazer isso em rodas de conversa. Moral. E é o que mais a gente sofre, né? Pois é. E os números são cada vez mais alarmantes, né? E a gente se juntando e dando as mãos, né, realmente, que a gente percebe que esses números, eles estão aumentando, né? Ele é um número crescente. A gente tem relatos de que 3 mulheres são estupradas por dia, né? Os dados de violência são muito altos. Os números são extremamente cruéis. Cruéis. E essa preocupação, ela vem cada vez mais crescendo. E a gente está no meio eclesial, né, irmã? A gente vê essa necessidade de se falar, de se protestar, sentando, conversando, mostrando que isso é possível, a gente sentar, conversar e mostrar essa realidade, né? A campanha da Pastoral da Juventude também lançou em 2008 uma campanha de extermínio de violência com os jovens, né? A gente tinha uma crescente muito alta de morte entre jovens negros no nosso país. E aí a preocupação da pastoral era lançar essa campanha para que se falasse mesmo. Essa campanha durou bastante tempo e, visto essa necessidade crescente de violência da mulher, a gente percebeu a importância de se falar disso, né, e lançar a campanha. Além da cartilha, a gente também tem a cartilha lançada pela pastoral, que aí traz dados de violência também, né, e algumas rodas também. Então a gente tem um material bem legal para estar trabalhando durante esse tempo, né, esse período. A campanha ela foi lançada com o objetivo de durar 3 anos, 2007, 2008, 2018 e 2019, mas acredito que ela vai se perpetuar por mais tempo, né, porque é impossível você começar a conversar sobre isso e não é uma acabar. Coisa estanque, né, Richelle? É uma coisa que vocês vão puxar o assunto para que ele renda, para que tenha encaminhamentos, né? Isso. É uma coisa que vai se construindo também. Não é uma coisa que vai acabar já hoje, dia 31 de dezembro, acabou a campanha da fraternidade, ou acabou a campanha da Pastoral da Juventude. Não, é uma coisa para se construir. E trabalhando, né? Claro. Porque assim como as campanhas que a gente trabalha de várias formas, né? Políticas públicas, ela
abrange tantas outras coisas, a gente começa um trabalho para que ele se continue, né? Para que ele não, como você falou, ele não acaba quando a campanha acaba. Ele é um trabalho que as pastorais se reúnem para ir trabalhando ao longo dos anos. Nem sempre isso é visível a todo tempo, né? Infelizmente a gente consegue dar destaque em época que as campanhas estão sendo propagadas, né? Mas o trabalho ele é contínuo, né? Assim, a pastoral e todas as entidades. E quem quiser fazer parte da Pastoral da Juventude, te procura onde? Então, a gente tem a página do Facebook, né? Pastoral da Juventude Diocese de Lages. A gente tem o Instagram também, que é PJ de Lages. O pessoal seguir a gente. Mostra a tua camiseta ali, que daí já... Aí é PJ de Lages, né? Diocese de Lages. Camiseta bonita. Essa é uma camiseta da missão que a gente fez aqui em Lages. Missão diocesana. E você se reúne onde? Nas paróquias também? A gente faz encontros com os grupos de jovens, né, que a gente tem na nossa diocese. Atualmente eu faço parte da coordenação, né, a gente tem uma coordenação diocesana que planeja ações para se trabalhar com a juventude, né, formações diocesanas, para instigar a liderança das juventudes dentro das paróquias, né? Mostrar justamente esse protagonismo que a gente tem dentro das paróquias para auxiliar, né? Para que se tenham. A gente tem um número de grupos de jovens bem bacana na Diocese de Lages, onde a gente consegue sempre estar trabalhando com essas juventudes, né? Então, a gente vai fazer a assembleia agora esse ano também, em abril, para a gente estar decidindo os novos passos, né? A gente decide de 3 em 3 anos os passos da pastoral. E a gente vai ter assembleia em abril para a gente decidir os próximos 3 anos, né? Para se trabalhar com as juventudes dentro de Lages. E aí avaliar e planejar e tal. E aí trabalhar a cartilha, que é um dos nossos planos, né? Fazer roda de conversas em grupo de jovem, com as mulheres jovens, com as mulheres em geral, né? Em parceria com as pastorais sociais também, porque as paróquias também têm muito, né? A pastoral social, ela é muito importante nas paróquias. As irmãs também estão juntas, né? Dando apoio, dando cobertura, dando a sua parte de experiência. Participando e partilhando também, claro, as reflexões, trocando, né, ideias, exato, aprendendo, ensinando. É conjunto, troca, né? Um aprendizado assim. E a importância desses espaços. E idade é só uma questão física também, né, irmã? Claro, quer dizer, todo mundo está aí dentro da mesma luta, né? Dentro do mesmo objetivo. Precisamos somar. Somar os esforços para que eles não fiquem isolados, né? Não são ações isoladas, mas a gente somar os esforços para que a ação seja conjunta, né? Com certeza. Nas Soroptimistas nós falamos que são todas por todas. Verdade. Isso. Então não discriminamos ninguém, não distinguimos ninguém. Todo mundo junto, todo mundo, né, e de mãos dadas na mesma, buscando a mesma solução, né? Sim. Mas e daí? Aí foi feita a cartilha agora para divulgar e trabalhar essa cartilha. Vai ter o quê, irmão? Um seminário? Isso, vai ter um seminário. Só vou pontuar assim as temáticas, né? Depois pode falar do seminário, a data, né? Então, na cartilha nós encontramos assim as rodas de conversa. Rodas de conversa, né? Sim. Não é uma palestra, não é um discurso, mas são rodas. Rodas de conversa é a fala de todos. Todas são ouvidas, né? Todas têm a mesma voz. Então, essa que é a importância, né? Essa dinâmica. Então, uma delas é violência contra a mulher, a herança histórica e o processo de construção ao longo das décadas, avanços e retrocessos. A gente constatar isso, perceber. Outra temática é a violência contra a mulher negra, processos históricos, racismo e a superação da violência. Que ainda é muito forte, né? Muito forte. Esse detalhe é um dado que a gente estava no seminário na Uniplac essa semana, que a gente foi, e o juiz ele falou, né? E é um número bem preocupante que a gente tem, e aí a gente percebe o quanto às vezes a gente não... A gente trabalha, às vezes a gente não tem um conhecimento pleno. Onde ele nos relatou que a gente teve uma diminuição de violência contra a mulher branca de 8%. Isso. Mas um aumento de 15,4% de mulheres negras no nosso país.
aumento da violência contra as mulheres negras. Então a gente tem um avanço de diminuição em mulheres brancas, mas a gente tem um aumento das mulheres negras. Isso é totalmente errado, né? E isso é muito preocupante. Inadmissível. Sim. Então, essas são as temáticas das 2 primeiras rodas de conversa. A terceira é enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher. Porque não é uma ação isolada, mas é um ciclo, né, que a mulher vai sofrendo. Então, também perceber, despertar e ter essa sensibilidade em relação a essa percepção, né? Como acontece essas violências. Na verdade, ela já começa a sofrer violência de criança, né? E vai isso progressivamente. Chega um ponto, eu acho que por isso que talvez muitas mulheres não percebam que estão sendo violentadas de alguma maneira, porque isso é uma coisa que parece que nos acompanha a vida inteira, né? Vai introjetando, né? Parece que aquilo vai sendo naturalizado. E esse é o perigo. Esse é a maior dificuldade para que a gente não possa assumir isso como natural. Não. E não é. Porque se esse ciclo é concluído, geralmente o ciclo é finalizado na morte da mulher. É verdade. Até Quer dizer, chegar fecha ao ponto na morte, né? Sim. É verdade. Então esse ciclo ele precisa ser conhecido para ser rompido. Rompido e não... eu sempre digo assim, além dessa atitude imediata de se romper, de se acabar com a violência, né, que esse é o nosso objetivo maior, acabar com a violência. Mas nós precisamos também estar prevenindo. Quer dizer, as casas que têm criança, filhos, netos, né? Enfim, tem criança em casa, vamos ensinar. Por que nós ensinamos os meninos diferente das meninas? E prevenir é chegar primeiro. Né? Então, depois que acontece, está ali, constatado, mas precisamos chegar primeiro. Por isso é prevenção. Exato. A importância Eu sempre disso. digo, mais vale nós chegarmos 2 anos antes do que 2 minutos depois. É verdade. Então, prevenção é prevenção. Outra roda de conversa, então, é feminicídio e a questão de gênero. Empoderamento e as relações de poder. E a última roda de conversa, desafios e compromissos da igreja. Então, é uma riqueza muito grande esse material, né? Traz uma abrangência bem grande para a gente poder também abordar essa temática. Isso, né? Irmã, vamos dizer também, quem é que escreveu essa cartilha? Isso, são várias parcerias. Isso. Então, o trabalho que vem da Pastoral da Juventude, sim, aqui do Sul 4, em Sul parceria 4 com Santa Catarina. Santa Catarina. Okay. Então, parceria da CNBB Sul 4, com recursos também do Fundo Nacional de Solidariedade, né? A produção desse material, da campanha da fraternidade. Então, sempre tem um fundo que colabora para também a produção desse material. Claro. Caritas Brasileira, o Instituto Catarinense de Juventude e Rede Marista de Solidariedade. E a Pastoral da Juventude é nível de Santa Catarina, das várias dioceses, inclusive Diocese de Lages. Diocese de Lages. Então são vários parceiros para escrever, vários parceiros para poder editar, né? Mas tem também a CNBB na direção. Tem. Né? De parceira, né? E também de produção de material e de assessoria também a esse trabalho, né? Que é muito importante. Então, em nível nacional, tem uma campanha para superar os ciclos de violência. E em Santa Catarina, então, temos a produção desse material. E ficou um material excelente. Ficou lindo, né? O material ficou muito bonito. E além de bonito, ele é um material denso. Sim. Profundo, né? Então, se levado mesmo a sério e adiante, vai ser um material que vai ter muita, como é que eu vou dizer? Muitos frutos. Sim. Vai ser um material muito interessante. Esse material também foi lançado no ano passado num seminário aqui em Lages. Também participei desse seminário. Então, agora em cada diocese... aí em cada diocese a gente vai ter os seminários, né, diocesanos, e o seminário aqui em Lages vai ser dia 4 de maio, né? Então, tá aí uma data para nos agendarmos. Dia 4 de maio na... Paróquia São Judas Tadeu. Na paróquia do São Judas, todo mundo sabe onde fica, ali com o Padre Marcos. A gente vai iniciar às 8 da manhã e provavelmente até às 5 da tarde, 4h30, 5 da tarde. Então, o seminário é justamente para trazer isso para a comunidade, para a Diocese de Lages. Uma das dioceses que, infelizmente, a gente sabe que já teve aí num ranking nacional de violência contra a mulher.
Santa Catarina, infelizmente, já esteve no ranking de quinto estado no Brasil. O Brasil, né? Santa Catarina ele é um estado muito violento, e o Brasil, a gente tem um dado, infelizmente, que é o 5º país mais perigoso para uma mulher se viver. E isso é bem grave. Também, né? A gente já teve estatísticas bem graves de ser uma das cidades mais violentas contra a mulher, né? Então, se trabalhar isso através de conversas, eu acho que na cidade de Lages é uma das soluções mais viáveis que a gente se encontra. A conversa que chega da forma correta, ela sempre é muito bem-vinda. Acredito que ela sempre dá muitos frutos. E esse é o nosso intuito, né? Também, então, aqui acontece agora em maio, e nas outras dioceses de Santa Catarina também durante o ano. E em novembro nós temos novamente um seminário em nível de estado, onde serão partilhadas essas experiências do trabalho com esse material, com essa cartilha. Então, foi feito o lançamento. Agora, cada diocese vai organizar o seu seminário, vai trabalhar com as comunidades, e depois, em novembro, também, novamente, então, o Regional Santa Catarina se encontra para partilhar e ver que passos, que possibilidades para os próximos anos também, né? Isso é justamente para que a gente não deixe a campanha não se concretizar. Então, a gente lança a campanha, concretiza ela na diocese e faz uma devolutiva, né, no final do ano, dos frutos que a campanha deu, né? E para que ela continue caminhando, né? Porque é um material que provavelmente vai se trabalhar há muito tempo. Não é um material lançado só para a campanha, né? Com certeza. Deste material também vão surgir muitas outras né, iniciativas que vão ajudar também a resolver a situação, né? Sim. Situação de violência. Bom, então o seminário, só para nós fixarmos bem, é dia 4 de maio, o dia todo. Isso. Faz inscrição na hora. Eu acredito que sim, né? Sim. Você faz a inscrição na hora e lá na paróquia do São Judas. Isso. Meninas, 1 minuto para cada uma para nós encerrarmos a nossa conversa, então. O que é que faltou nós falarmos? Eu, assim, gostaria de dizer, né, agradecer inicialmente, assim, essa oportunidade de falar sobre, né, sobre essa temática, essa causa. Irmã, a senhora sabe que, né, vocês moram no meu coração. Obrigada, igualmente. E convidar todas e todos para entrar na roda de conversa. Não é só favorecer, oportunizar para outros fazerem essa roda de conversa, mas trazer esses assuntos para as rodas de conversa e nós nos colocarmos nas rodas de conversa também. Então, e podemos criar também, né, no nosso condomínio, na nossa família, no nosso hall de amigos. Todos os espaços. Vamos puxar o assunto. Roda de conversa, basta puxar o assunto. Isto. Todo mundo dá a sua opinião e aí as pessoas vão se informando a respeito daquilo que nós queremos. Então, entra na roda com a gente. Gostaria de agradecer a oportunidade também. Acredito que é muito importante falarmos sobre e que as pessoas tenham conhecimento, né? Acredito que a gente falando, muitas pessoas se interessem e tenham essa iniciativa de conversar, né? De realmente debater, de quando uma piada acontecer e você saber que não é uma piada legal de falar, de entender que existe a violência sim contra a mulher, que o feminicídio ele é real no nosso país, ele não é uma coisa louca dos direitos humanos, e que a gente está junto, né, todas juntas e juntos, para que possamos caminhar, né? Isso. E vamos caminhar juntos. Que bom! Todo mundo de mãos dadas, né? De mãos dadas. Quero agradecer demais a presença de vocês e já estou assim ansiosa para saber que essa campanha deu resultado. Ela tem que dar resultado, ela tem que diminuir esses índices, esses números gritantes, né? E que daí saia muita coisa para prevenção e conscientização, pelo menos para educar nossas meninas e meninos, nossos homens e mulheres, para que isso realmente venha se extinguir. Quem sabe um dia a gente vai viver ainda para dizer que nós vivemos num país onde não tem mais violência, ou num estado ou numa cidade que não tem mais violência. É verdade. Vamos torcer para isso acontecer. Vamos. Muito obrigado pela presença de vocês e uma linda campanha. Obrigada. E para você que esteve conosco,
Um grande abraço e até a próxima semana. Estamos encerrando Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher.